Na aula de hoje veremos a importância do rapport e da apresentação. Pegue papel e caneta porque essa aula é muito importante dentro da estrutura da reunião geneticamente modificada. Vamos lá? Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elielson Araújo. Nós estamos em uma saga de aula aqui falando sobre vendas, persuasão, mentalidade, negociação. Nós estamos falando de muita coisa aqui. Para você que gosta desse tipo de assunto, eu peço que você já se inscreva no canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário de um insight ou da cidade a qual você está falando. Isso tudo ajuda o algoritmo a identificar que o conteúdo é relevante e assim ele espalhar esse vídeo para mais pessoas. Dando continuidade às nossas aulas, lembra que nós estamos tratando da estrutura da reunião geneticamente modificada? A primeira e segunda estrutura, a qual foi apresentada na aula passada, que é a apresentação e o rapport. E é sobre esses dois pilares a qual nós vamos falar aqui na aula de hoje. Vamos lá? Vamos para a tela. Aqui na tela, nós estamos vendo aqui, ó, o primeiro pilar, que é a apresentação, e o segundo pilar, que é o rapport. Essa será o nosso assunto na aula de hoje. Vamos lá. Por que a primeira impressão conta? Na tela. Em um mundo acelerado, as primeiras impressões são cruciais para o sucesso em vendas. Os primeiros 90 segundos são decisivos, é o que nós já vimos na aula passada, pois as pessoas formam uma opinião sobre você em apenas 2 segundos. A aparência, a linguagem corporal e a atitude são elementos-chave que transmitem confiança ou dúvida. Agora, imagine o seguinte cenário. Você nunca viu o cliente, vai fazer uma reunião, seja presencial ou seja online. Tá? Então, seja qualquer um dos dois cenários, você tem ali poucos segundos para ganhar a atenção e ganhar a confiança. Foi aquilo que nós falamos de maneira extensa na aula passada, a importância dos primeiros 90 segundos. Você que não assistiu, eu te convido para ir lá, pode acessar lá as aulas, você vai encontrar essa aula lá. Tá? Nos primeiros segundos é que está ativado na mente, no cérebro reptiliano das pessoas, o lutar ou fugir. Ele vai identificar se você é amigável ou se você é uma ameaça. Então, todo o cenário tem que ser construído para que desarme essa atitude instintual de lutar ou fugir do seu cliente. Tá? Então, a impressão, ela conta muito porque ela vai dar o tom durante toda a reunião. Eu me arrisco a dizer que a depender da forma que você manobra essa impressão, você ganha uma venda sem dizer uma só palavra. Só pelo que o ambiente montado, pela a sua atitude positiva, né? Pela sua aparência, isso tudo muito conta, coisas que nós vimos na aula passada. Tá? Vamos lá, para a tela. A preparação antes da reunião. É claro, ninguém vai fazer uma reunião e eu espero que você não vá fazer uma reunião, seja presencial, seja em loco com o cliente, sem estar minimamente preparado. Não faça, cancele ou remarque. Se você não estiver preparado para fazer a reunião, não faça, porque a possibilidade de você perder a venda de 90% ou mais. Tá? Não lute contra isso. Olha só, dominar o assunto é essencial para uma apresentação de sucesso. Dedique tempo para estudar o cliente, o seu mercado, suas necessidades. Temos ferramentas para isso, nós vamos mostrar. Prepare materiais relevantes, como apresentações, estudos de caso e informações relevantes sobre o produto ou serviço. Visualize o sucesso e demonstre confiança, pois sua postura transmite segurança e profissionalismo. Tá? Então, vai fazer uma reunião, por exemplo, no mundo aqui, mundo jurídico, a qual, como advogado, vou atender um cliente, esse cliente já tem um processo. Então, eu nunca entro numa reunião sem estudar o processo antes. Nunca. Isso nunca vai acontecer, eu prefiro remarcar. Olha, infelizmente o dia foi muito corrido hoje, a gente vai ter que remarcar ou adiar para daqui mais 1 hora ou no outro dia,
tá? Porque eu não posso fazer uma reunião sem estudar o processo antes, tá? Porque esse foi um erro que eu fiz no passado. Ah, não, eu vou fazer lá na reunião, eu vou dar um jeitinho. Gente, não faz isso, você vai perder venda, né? Aí eu ia dar um jeitinho e a pessoa fazia uma pergunta do processo, porque às vezes o cliente está te testando, ele quer saber se você sabe mesmo. Ele não te conhece, ele nunca te viu. Então ele quer saber se você sabe. Ele faz uma pergunta da qual ele já sabe a resposta. Mas como eu não estudei o processo, aí eu fiquei com aquela, né, com aquela expressão não muito boa e, obviamente, a segurança e a minha credibilidade foi lá para o chão. Então, não faço reunião sem estudar o processo antes. Eu preciso estudar o processo, anotar, ver toda a situação panorâmica, se teve citação, se não teve, como que foi, como que está. Porque aí sim eu consigo ir para a reunião com essas anotações anotadas, tirar mais ali algumas informações do cliente e assim mostrar toda a minha segurança, toda a minha convicção e mostrar o ponto futuro para o meu cliente. Tá? Então, vai fazer uma reunião, se prepare. Você tem que se preparar muito bem. Porque quando você se prepara muito bem, você até se diverte na reunião, você sente até mais segurança. E a segurança ela tem cheiro. Ela é sentida pela outra pessoa. A insegurança também tem cheiro, né? Então eu sugiro que vai fazer a reunião, se prepare antes e se prepare muito bem. Na tela, o papel da vestimenta e postura. A vestimenta adequada reflete o profissionalismo e o respeito ao cliente. Opte por um visual que transmita seriedade e confiança, adequado ao ambiente da reunião. Uma linguagem corporal aberta e convidativa, com um sorriso genuíno e gestos alinhados ao tom da conversa. Reforça a segurança e a empatia. Olha essa observação a qual eu coloquei aqui. Invista em boas roupas e acessórios. Terá volta, te garanto. Invista. Invista num excelente terno, invista num excelente blazer, invista num excelente roupa, tá? Isso conta muito. Isso conta muito, como eu já disse na aula passada. Infelizmente, meus queridos, nós estamos lidando de um mundo de aparência. Então não adianta ficar reclamando e ficar murmurando contra isso. Então eu vou usar isso ao meu favor, né? Então eu vou me vestir muito bem, eu sempre faço as minhas reuniões com um bom terno, né, com bons acessórios, com o ambiente tudo preparado e moldado para mostrar para o cliente que ele está ali num ambiente seguro, a qual ele pode confiar no meu histórico e no meu trabalho. Ok? Invista na sua postura, invista na sua vestimenta também. Vamos lá. Na tela, a atitude realmente útil, que nós falamos, né? A atitude é fundamental para criar conexões genuínas. Demonstre curiosidade genuína pelo cliente e seu negócio, tá? Genuína, não pode ser forçado. Por isso que eu falei que a base da nossa reunião geneticamente modificada, ela é a verdade. Lembra que eu falei nas aulas passadas? Ela é a verdade. O sentimento genuíno de tentar ajudar. Eu repito, desculpa a insistência, meus queridos, mas se você não assistiu às primeiras aulas, você precisa voltar lá. Tá? Isso aqui são técnicas de vendas, mas técnicas de vendas nenhuma funciona sem ter aqueles sentimentos e aquela estrutura intrínseca. Aquela mentalidade do vendedor genuinamente modificado geneticamente. Tá? Então, se você não assistiu às primeiras aulas, eu te convido a retornar lá e assistir. Porque a curiosidade tem que ser genuína. E para ter uma curiosidade genuína, você tem que ter uma atitude genuína de querer ajudar aquela pessoa. Entusiasmo e positividade são contagiantes, são poderosos para criar um ambiente receptivo. Evite demonstrações de nervosismo, sarcasmo ou arrogância. Nossa, mas eu já vi isso demais. Já vi isso demais. Aquela postura, sabe? De pessoas arrogantes, né? E senta, com aquele ar de prepotência, de arrogância. Queridos, se você realmente está querendo ajudar aquela pessoa, né, você não vai ser arrogante. Agora, se você não quer ajudar aquela pessoa, libera a pessoa. Você está tomando o tempo dela e está perdendo o seu tempo também. O tempo é o nosso maior ativo. Você não quer ajudar essa pessoa? Libera ela. Olha, meu querido, infelizmente eu não tenho como te ajudar. Eu sugiro que você procure um outro profissional.
a qual vai te ajudar, entende? Porque ficar com aquele ar de arrogância, com aquele tom de sarcasmo e ficar, sabe, lançando em rosto alguma coisa que o cliente fez ou não fez, não é interessante, tá? Não é interessante. Lógico, tem certas situações que você tem que abrir o livro da verdade e mostrar, ó, era para ter feito isso, é para fazer isso. No entanto, nós não conseguimos mudar o passado, vamos agir a partir de agora. A partir de agora nós temos que fazer isso, isso e isso e vou acompanhar juntamente com você, porque eu quero resolver esse problema para você. Esse problema agora é meu e tem que falar isso de maneira genuína. Tá? Agora, se você não quer ajudar a pessoa, esse tom de sarcasmo e esse tom de ironia e arrogância não vai funcionar. Sua atitude define a qualidade da interação e influencia o resultado da reunião. É claro que influencia. Tá? Então, tenha uma atitude útil. Inclusive, foi uma coisa a qual eu falei lá na aula passada ou retrasada. Vai fazer uma reunião, chega, respire uns 5 minutos antes da reunião e diga qual será a minha atitude. Lembra que nós fizemos um exercício lá? O exercício, vou citar aqui um exemplo. Você comeu o meu doce. Então, qual é a atitude aqui? Falar de maneira amorosa. Você comeu o meu doce. Agora, falar de maneira com raiva. Você comeu o meu doce. Perceba que tudo muda. A linguagem corporal, a fala, o tom da fala, tudo vai mudar dependendo da atitude que você tem. Então, qual é a sua atitude na hora da reunião? Alinhe isso antes de você entrar na reunião. Isso está dentro da preparação da reunião. Vai fazer uma reunião? Diga qual será a minha atitude. E eu sugiro uma atitude de entusiasmo, de alegria e de querer ajudar a pessoa genuinamente. Se você tiver essa tríade, obviamente, você não vai ter sarcasmo, você não vai ter orgulho, não vai se sentir em uma posição superior ao seu cliente. Tá? Você vai ficar no mesmo nível dele para ajudá-lo. Ok? Vamos lá. A tela. Apresentação. Crie uma apresentação que dure no máximo 20 segundos. No máximo 20 segundos. Tá? Exemplo. Olá, boa tarde. Eu falo com o senhor fulano? Eu uso muito isso aqui. Aí a pessoa, sim, sou eu. Maravilha! Meu nome é Elielson Araújo, sou advogado, especialista em direito bancário, sou sócio do escritório WYZ Associados. Eu falo de Goiânia, o senhor fala de onde? Aí aqui já começa o rapport. Mas perceba, se você cronometrar essa minha abordagem aqui, você vai ver que ela vai ser de 12 a 15 segundos. Tá? Isso aqui é uma abordagem a qual você precisa ter decorado. Precisa. A pessoa vai fazer uma reunião online, a pessoa abriu lá no Meeting, né? Abriu lá a reunião, já com um sorriso no rosto, com entusiasmo, né? Para desarmar, repito, o gatilho de lutar ou fugir da pessoa. Tá? Então, e outra informação importante, aqui já começa o rapport, tá? Já começa o rapport, que é uma coisa que eu vou voltar daqui a pouco. Ó, entusiasmo, eu já falei sobre isso. Deus dentro, é a etimologia da palavra. Verdade, empatia, identidade, sorriso no rosto, servir com excelência, desejo genuíno de ajudar. Estou batendo muito nessa tecla porque eu acredito fielmente que as vendas têm mais a ver com valores intrínsecos do que com propriamente dito as técnicas de vendas. Tem muito mais com princípios internos do que técnicas de vendas ou de persuasão externa. Eu acredito fielmente que quanto mais a pessoa tem os princípios desses retromencionados aqui, verdade, empatia, identidade, sorriso no rosto, servir com excelência, desejo genuíno de ajudar, quanto mais ele se abastecer disso, menos técnica de venda ele vai precisar usar. Porque tem muita gente que está tendo acesso a esse tipo de conteúdo. E quando você joga um gatilho, quando você joga uma técnica de venda, quem está do outro lado vai saber que você está usando. Aí você perde a venda, querido. Você perde a venda, porque eu já disse aqui no canal, as pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam alguma coisa para elas. Então, se eles perceber que você está jogando um gatilho mental, que você está jogando alguma técnica de venda para cima dela, ela vai perceber que você está tentando vender alguma coisa para ela. E não está tentando ajudá-la, mas está tentando empurrar um serviço ou produto.
Se ela perceber, você perdeu a venda naquele exato momento. Pode acabar a reunião ali, querido. Evite você perder tempo. Acaba a reunião, tchau, obrigado, até mais. Acabou. Então, eu trago isso aqui para vocês de maneira repetida, porque eu sei que é didático. Quanto mais se repete, melhor fica a memorização. Porque eu sei que tem muita gente atravado nisso. Tem gente que quer técnica mirabolante, gatilho mental mirabolante. As pessoas querem mágicas. As pessoas não querem esse processo de entusiasmo, de verdade, de empatia, de identidade, de sorriso no rosto. É simples dar um sorriso para alguém, mas as pessoas têm muita dificuldade de dar um sorriso. Então, por mais, eu já falei isso nas aulas passadas, por mais que a sua vida seja difícil e pesada no momento da reunião, entre na frente de um espelho. Lembra que eu já falei isso? Eu já falei várias vezes. Entra na frente do espelho, faz a pose do super-herói. Diga ótimo, ótimo, ótimo. E perceba qual será a sua atitude, qual será a minha atitude. A minha atitude será empatia. A minha atitude será verdade. A minha atitude será entusiasmo. A minha atitude será desejo genuíno de ajudar essa pessoa. Perceba que não estou falando de spin selling, não estou falando de rapport, eu estou falando de mentalidade, de valores intrínsecos do vendedor. É isso que vai separar os meninos dos homens. Você pode até ganhar alguma coisa usando de gatilhos a curto prazo. No longo prazo você não vai sobreviver. As pessoas estão tendo acesso à informação. E se eles perceberem que você está tentando vender alguma coisa, você perdeu. Você perdeu. As pessoas vão comprar de pessoa a qual eles percebem que, de fato, aquele outro ser humano que está do outro lado quer, de fato, ajudar. Tá? Então, aí já cria esse rapport. Voltando para a aula, quando eu digo aqui que aqui já inicia o rapport, então você precisa preparar a sua apresentação de, no máximo, 20 segundos. É você que tem que fazer isso. Eu já tenho a minha. Eu tenho algumas derivações dessa daqui. Eu criei a minha. Você pode usar, pode printar a tela aí, você pode usar essa apresentação como um modelo. Mas você tem que aplicar o seu modelo de negócio, o que você vende, o produto, o serviço, tá? Joga aqui na tela. Olha só, deixa eu mostrar isso aqui para vocês que eu acredito que vale a pena. Ó, sorriso no rosto, tá? Olá, boa tarde. Eu falo com o senhor fulano, ou seja, eu estou confirmando a identidade dessa pessoa. Por quê? O nome dessa pessoa é muito importante para ela. É o som mais bonito que ela vai ouvir. Então, com isso, eu confirmo a identidade dela. Não deixe de fazer essa primeira pergunta logo de cara. Por quê? Porque eu já pensei de estar fazendo a reunião com a pessoa. Às vezes até o nome lá no Meet tá lá, mas é uma outra pessoa. Tá? Então, confirme. Confirmou? Ok. Anotou. Maravilha. Meu nome é Elielson Araújo. Você deu um nome. Você deu uma identidade para a pessoa. Ó, nome. Identidade. O que eu sou? Eu sou ou estou sendo advogado, gatilho de autoridade, especialista, aquela palavra mágica que falamos nas aulas passadas. Advogado especialista em direito bancário, sócio, gatilho de autoridade, do escritório XYZ. Eu falo de Goiânia, ou seja, eu tenho uma geografia, eu tenho um GPS. Não estou jogado no mundo. Aí eu já começo o rapport. O senhor ou a senhora fala de onde? Porque dependendo de onde a pessoa fala, né, tem algumas pessoas às vezes que falam lá de Rondônia. Ah, eu sou de Rondônia. Não, eu nasci em Rondônia, nasci em Cacoal, Rondônia. Ah, eu sou de Goiânia, eu também sou de Goiânia. Você conhece aqui e tal? Então aqui já começa o rapport. Só que você precisa criar essa apresentação. Não pode passar de 20 segundos, senão fica uma coisa monótona, tá? Sorriso no rosto, postura, atitude útil, entusiasmo, com os valores intrínsecos, vai fazer reunião. Querido, com essa apresentação de aqui de 20 segundos, você já praticamente ganhou 60%, 70% da confiança da pessoa. Entende? Por quê? Com um sorriso no rosto, você mostrou as mãos. Lembra que eu falei nas aulas passadas? Mostre as mãos. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu falo com o senhor José? Maravilha! Olha, meu nome é Elielson Araújo, sou advogado especialista em direito bancário. Eu falo de Goiânia e Goiás. Você fala de onde? Ai, rapaz, você já desarma, você mostra as suas mãos, você não tem arma, a pessoa já desarma do lado de lá também. Percebe? Aí você já tem que começar o quê? O segundo pilar, que é o pilar do rapport.
E eu disse na aula passada que talvez esse segundo pilar seja o pilar mais importante da estrutura de reunião geneticamente modificada. E é por isso que eu vou começar ele hoje, mas vai ter uma outra aula, da qual que será a próxima, da qual nós vamos falar sobre os tipos de pessoas, porque para cada pessoa existe um rapport diferente, tá? Vamos lá, para a tela. Rapport é o segundo pilar, construindo conexões eficazes. Aí repetindo, vendas é conexão e energia e rapport é essa conexão. Vamos lá, definição de rapport. Conexão harmoniosa que facilita a comunicação. Essa é a definição. Importância do rapport em vendas para criar relacionamentos sólidos, queridos. Em um mundo de inteligência artificial, o ser humano ainda já é carente, ficará ainda mais carente de relacionamento. Se você não saber se relacionar, você não vai saber vender, meu querido. E se você não sabe vender, como que você vai manter a sua empresa? Como que você vai manter seu emprego? Se você é autônomo, se você é advogado, se você é engenheiro, se você é dentista. Se você é autônomo, você tem que ter uma conexão, um rapport. Esse pilar tem que ser central na sua vida. Eu conheço alguns vendedores que não entendem de spin selling, que não entendem de storytelling, mas que tem uma predisposição natural por ter crescido no anterior, ter sofrido muito na vida, por ter vindo de baixo mesmo da pobreza, aí ele virou vendedor. E ele tem uma facilidade de conectar com as pessoas. Com 5, 6 minutos que ele está conversando, parece que ele conhece aquela pessoa há 20 anos. E essa pessoa, mesmo sem conhecer spin selling, mesmo sem conhecer storytelling, mesmo não sabendo o que é gatilho mental, mesmo não sabendo o que é nada disso, ele vendeu milhões e construiu um patrimônio extraordinário só porque sabe se conectar com as pessoas. Às vezes, aí é a verdade que dói. Às vezes você ainda não conseguiu o resultado que você precisa ter na vida ou que você quer ter na vida, porque você não aprendeu a se conectar com as pessoas. O rapport na sua vida pode mudar a sua vida. Você precisa aprender a se conectar. Mas para aprender a se conectar, eu repito, você precisa de valores intrínsecos. Então você precisa mudar primeiro dentro, para depois mudar fora. Você tem que crescer para dentro primeiro, para depois você crescer para fora. Você tem que passar pela metanoia. Tem aula aqui no canal, acho que é a primeira aula. Metanoia, mudança de mentalidade primeiro, para depois você conseguir mudar fora e conseguir se conectar com as pessoas de forma não forçada, de forma natural. As suas vendas vão fazer isso, ó, depois que você conseguir esse pilar extraordinário que é o rapport. Eu digo, o spin selling, que é uma ciência extraordinária, maravilhosa, nós vamos falar aqui no canal, mudou minha vida o spin selling, gente. Mudou. A minha vida é uma antes do spin selling e é outra depois do spin selling. Só que o spin selling, ele começa e termina. Ele tem um início e tem um fim. O rapport, ele só começa, ele não termina nunca. Então, dentro de um grau, né, de importância, o rapport é ainda mais importante do que o spin selling, porque eu repito, eu conheço muita gente que nunca ouviu falar de spin selling, mas que vendeu horrores. Por quê? Porque sabe se conectar com as pessoas. Perceba que esse pilar é muito importante e é por isso que eu vou dedicar mais uma aula para falar de rapport. E é por isso que eu estou colocando energia aqui para você saber entender que o rapport vai mudar a sua vida. Essa conexão com as pessoas, tá? Você, aí, olha só, é incrível. Vamos lá, respira, vamos lá. Tem um livro do Paulo Coelho chamado O Alquimista. E uma das frases que é extraordinária, ele diz assim: não corra atrás de borboletas, mas plante um jardim para que as borboletas venham no seu jardim. Tem pessoas que vivem correndo atrás de borboleta, correndo atrás de oportunidades.
sendo que elas poderiam plantar um jardim. O que é plantar um jardim? É ser alguém interessante, querido. É ser alguém magnético, com a postura aberta. Não é aquela pessoa que anda assim, parecendo que está se achando melhor do que todo mundo num recinto. Aquela atitude arrogante. Não, ele é uma pessoa magnética, ainda que anda posturado, ainda que anda ali com a visão, olhando todos, mas ele tem uma energia magnética. É uma pessoa que entendeu que ele precisa plantar um jardim, que as oportunidades e as borboletas, ele não precisa correr atrás dela. Se ele tem um jardim bem cuidado, as borboletas vêm, porque elas sentem o cheiro das plantas. Elas são atraídas pelo cheiro, pelas cores, a aparência, a atitude, a postura. Isso tudo faz parte do rapport, meu querido e minha querida. Faz tudo parte do rapport. Plante um jardim, seja alguém interessante, não seja alguém interesseiro. Se você é interesseiro, você vai passar a vida toda correndo atrás de borboleta. Agora, se você for interessante, nenhum dia na sua vida você vai correr atrás de borboleta. Elas virão sobre ti e te alcançarão. Elas virão para o seu jardim, porque você se tornou alguém interessante. O rapport trata-se disso. Torne-se alguém interessante. Coloque um bom terno, uma boa roupa, um bom acessório. Prepare todo um ambiente. Receba seu cliente. Sorriso no rosto. Seja magnético. A venda vai acontecer de forma natural. É sua. Por quê? Porque você é alguém interessante. É alguém que vale a pena dedicar confiança. Vale a pena caminhar junto. Vale a pena estar perto de você. Vale a pena conversar com você. Por que não comprar de você? Você é magnético. Então invista, meus queridos, no rapport. Mas muito. Mergulhe de cabeça nessa ciência. E eu te convido a vir para o canal porque eu vou te ajudar. Vou te ajudar nessa caminhada. Tá? Vou te ajudar. Eu nem sempre fui o que eu sou hoje. Não, estou melhorando, viu, querido? Não estou no ponto final, não. Não, estou longe do ponto final. Eu sou um eterno aprendiz e está tudo bem com isso. Tá? Vamos lá. Na tela. A importância do rapport em vendas. O rapport constrói confiança mútua entre o vendedor e o cliente. Confiança. Qual é o sentimento? Observe essa pergunta. Qual é o sentimento que você quer despertar na hora da venda na mente do seu cliente? São duas perguntas que você precisa responder na hora de entrar numa reunião. Preparação da reunião. Qual é a atitude que eu quero? Eu quero uma atitude entusiasta. Eu quero uma atitude genuína de querer ajudar. Beleza. Essa é a resposta da primeira pergunta. A segunda, qual é o sentimento que eu quero despertar na mente do meu cliente? Porque vendas é conexão e energia, vendas é sentimental, é emocional. Ele só justifica com a razão, mas venda é emocional. Qual é a emoção, qual é o sentimento que eu quero despertar na mente do meu cliente? Com o rapport, você pode despertar confiança. Principalmente em algumas profissões que requerem esse nível de sentimento. Por exemplo, advogado. Tem que ter confiança em advogado. Contador. Confiança em contador. Médico. Engenheiro. Tem algumas profissões que você precisa confiar. Se você olha para o advogado e não consegue confiar, você sai fora. Não tem como. Se você olha para o contador, para cuidar da contabilidade pessoal e contabilidade da sua empresa, que é um pilar importantíssimo para qualquer empresa. Você olha para o contador e não sente confiança nele, você não vai fazer nada com esse contador. Não vai. Um engenheiro, você vai deitar lá numa máquina de cirurgia para que um médico a qual você não confia nele abrir o seu peito? Você não vai fazer isso. Não vai. A não ser que você esteja numa situação a qual você não saiba distinguir. Não tenha condição de responder. Mas se tiver condição de assemelhar, de raciocinar, você não vai abrir o seu peito para qualquer médico. Você precisa ter confiança. Qual é o sentimento que você quer colocar na mente do seu cliente? Confiança? Inspire confiança. Nós já falamos sobre confiança aqui no canal, querido, está nas aulas passadas. Inspire confiança.
O outro lado só vai sentir confiança se você saber de si. Se você tiver confiança no seu taco. Se você tiver confiança em você. Se você saber que de fato você é a pessoa certa para resolver o problema dele. Ele está diante da solução. Ele só não vai comprar de você se ele não quiser, mas você é a solução para ele. Você é a resposta de Deus para ele. Você é a solução para o problema dele. Nós trabalhamos isso na aula de identidade aqui no canal, sobre confiança. Qual o desejo, qual o sentimento que você quer colocar na cabeça dele. Então o rapport constrói essa confiança mútua entre o vendedor e o cliente na tela. Facilita a compreensão das necessidades do cliente. Claro que facilita a compreensão. Lembra, a venda é emoção, mas ele precisa compreender para justificar a compra. Tá? Aumenta a receptividade às propostas apresentadas, é claro. Se ele confiou, se ele gostou de você, meu querido, você está com o jogo ganho. É claro, por que eu não vou comprar de você? Você é magnético, me atendeu com um sorriso, me passou confiança. É claro que quando você me apresentar a proposta, é claro. Por que não? Por quê? Percebe? O rapport contribui para uma negociação mais eficaz e fechamentos mais bem-sucedidos. É claro, aí vira consequência. Observação. Sem rapport, sem vendas. Guarde isso aqui, tá? Sem rapport, sem vendas. Sem ligação, sem conexão, sem energia, sem vendas. Esquece. Você pode dominar todos os outros pilares da reunião geneticamente modificada. Você pode dominar tudo quanto é tipo de gatilho, de técnica de venda colossal que você já ouviu ou queira até inventar. Sem rapport, sem vendas. Uma pessoa que não domina as técnicas de vendas que você domina, mas se você não consegue conectar com pessoas, vai vir um que não tem a metade das técnicas de vendas que você tem, mas ele sabe se conectar. O outro vai vender e você vai perder a venda. Isso é fato. Eu já vi isso demais acontecer. Nossa! Gente assim que você olha para a parede assim, não tem espaço de colocar diploma. Pós-doutor 1 ou 2 vezes. Cursos em Itália, em Grécia, e não sei mais, nos Estados Unidos, e um monte de lugar. Assim, muita coisa, muito preparo. Chega para fazer reunião comigo, que eu não tenho tudo isso. Não tenho um pós-doutorado. Aí chega para fazer reunião comigo, quem leva a venda? Pois é, porque eu aprendi a me conectar com as pessoas. Eu aprendi. Tá? Tem pessoas, queridos, eu faço reuniões com muitas pessoas. Muitas, centenas. E já chegou de reunião, queridos, pessoas que estavam devendo para o direito tributário, devendo para o Estado, fez alguma coisa lá nas fazendas e caiu na malha fina. E a pessoa é bem sucedida naquilo a qual ela se propõe, mas não consegue dominar o vernáculo da sua própria língua. Tem caminhonetes e caminhonetes, tem bois e bois, terras e terras, fazendas e fazendas, mas tem uma dificuldade de entender uma linguagem que ainda que seja razoável. E eu ter que abrir mão de tudo, de praticamente, queridos, né? Lógico, eu vou usar uma figura de linguagem aqui, de praticamente eu sentar no chão com esse cliente. No chão. Eu tirar a gravata, tirar o paletó, afastar a cadeira e sentar no chão com aquele cliente para que houvesse uma comunicação, um emparelhamento. Porque mediante o carro que ele chegou e o volume tributário que ele me trouxe, eu pensei que esse cliente tinha. Mas quando eu percebi ali com 5, 6 minutos, eu percebi que ele estava aqui. E eu estava com a linguagem aqui. O que eu tive que fazer? Eu tive que vir para cá, no mesmo nível dele. Porque senão eu não ia conectar com ele nunca. Nunca eu ia conectar com ele. Jamais. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, joga na tela aí. Olha só. Conexão e energia. Olha esse carrinho aqui que eu estou desenhando aqui. Tá? Aqui, esse aqui é o carrinho do cliente. Vou tentar desenhar um outro carrinho aqui. Jesus amado. Vamos lá.
Esse aqui é o meu carrinho. Era para construir ele com o bico para lá, mas eu não consegui não. Tá? Aí aqui assim tem um guincho aqui e o meu é esse guincho aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Qual é o meu papel? O meu papel é vir com o meu carro aqui e conectar com o dele. Para quê? Para que ele venha para onde eu tô. Aí eu consigo levar ele. Isso é rapport. Percebeu? Isso é rapport. Então ele tava lá. Deixa eu voltar aqui para você ver. Ó. Ele estava lá, não estava? Então eu peguei meu carrinho aqui. Percebi que eu estava muito longe dele. Então eu peguei meu carrinho e fui lá. Opa! Conectei. Quando eu conectei, eu consigo levar ele para onde eu preciso levar. Isso é rapport. Isso é conexão e energia. Percebe? Então, se você está muito alto, você não consegue chegar no nível do cliente. Então, o que você precisa fazer, queridos? Você precisa descer para o mesmo nível. E às vezes ele está indo para um lugar totalmente diferente. Aí você vai lá, conecta e traz. Isso é rapport. Você está ajudando a pessoa a tomar a melhor decisão. Percebe? Acho que ficou bem claro aqui o que é rapport. É conexão e energia. Vai lá onde o cliente está, usa a linguagem a qual precisa usar, conecta e traz ele para onde ele precisa ir. Porque você precisa mostrar o caminho para ele. Se ele soubesse, ele não precisaria de você. Nós somos o facilitador do caminho, porque nós conhecemos o caminho. Ele está diante de um problema. Chegou o problema ali para ele, é um precipício. Então nós somos a ponte e nós somos o GPS que vai guiar ele até conseguir a solução. Perfeito? Tudo bem até aqui? Na tela aí, meus queridos. Apenas queira ajudar as pessoas genuinamente. Essa energia vaza, é claro que vaza. E pode ser sentida de longe, é claro, querido. É claro, o contrário também. Uma pessoa que ela não quer ajudar, ela quer prejudicar, a energia vaza. Tá? E como eu já disse, tem muita gente espertinha aí vendendo produto e serviço com o qual o cliente não precisa, mas você só vai vender uma vez. E o jogo não está aí. O jogo está na recorrência. Ouça uma frase que eu vou dizer aqui para vocês com muito carinho. Não queira vender apenas um produto ou um serviço para o seu cliente. Queira fazer uma parceria para o resto da vida. Porque o nome do jogo não é vender um produto ou serviço. O nome do jogo é vender recorrência. Por isso que eu trato o meu cliente da melhor maneira possível. Eu baixo a barreira de entrada para que ele entre e conheça o meu trabalho. Porque no dia que ele conhecer, eu sei que ele vai ficar comigo 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Percebe? Esse é o nome do jogo. Recorrência. Médio e longo prazo. Se você vende enganando, você só vende uma vez. Acabou. E a venda? E que cada venda esconde 2. Cadê as outras 2? Não tem, porque você vendeu enganando. Você trapaceou. E um bom negócio, guarda essa frase, um bom negócio é bom negócio para os dois. Tanto para você, quanto para o seu cliente. Tá? Vamos lá. Na tela, princípios-chave para estabelecer rapport. Empatia, é claro. Né? Empatia. Capacidade de se colocar no lugar do cliente. Compreendendo suas emoções e perspectivas. Né? Você tem que saber. Tem que ter uma ideia. Às vezes a gente lida com pessoas que às vezes vêm emocionalmente frágeis mesmo. Tá? Então, calma, né? Calma, respira, serve uma água. Nossa, já teve situações da pessoa cair em planto de choro ali na minha frente ali na hora da reunião. Tá? Já teve gente. Então, qual é o meu papel, queridos? Gente, eu falo isso com verdade para vocês. É porque eu não posso trazer aqui e mostrar minhas reuniões para vocês. Mas, quando isso acontece, eu paro todo o protocolo que eu sigo. Todo o protocolo. Porque eu não sou, ou não estou apenas um advogado. Eu sou um ser humano. E eu tenho princípios cristãos dentro de mim. E eu quero ajudar aquela pessoa. Por vezes, eu deixei de continuar a reunião, às vezes para trazer uma palavra de Deus para a pessoa.
Porque ela está diante de mim e eu sou um representante de um reino. Eu sou um Jesusinho no mundo. É isso que eu sou. Eu sou um Jesusinho no mundo e estou como advogado. Eu estou como advogado. Eu não sou advogado, eu estou como advogado. O que eu sou? Um Jesus no mundo. Eu sou um representante do reino de Jesus. Então é isso que eu sou. É essa identidade. Então eu paro a minha reunião, pego uma água, levo. Às vezes, levo uma palavra para uma pessoa. Já aconteceu isso demais. Muitas vezes. Por quê? Eu falo da seguinte forma. Olha, eu percebi que isso aqui te chateou, isso aqui está pesando. Mas eu vou te mostrar toda a parte racional disso. Tá? Vou te mostrar toda a justificativa racional. Que você não precisa carregar esse fardo. E eu estou aqui para te ajudar a carregar o fardo. E também tenho algo para te dizer. Aí eu vou lá e entro. Porque eu também sou teólogo, tenho uma condição espiritual de chegar lá e dar uma palavra para a pessoa. E a pessoa sai totalmente diferente. Mas já vi isso acontecer diversas vezes. Muitas vezes. Tá? Então, você sendo empático e sendo resposta de Deus na vida das pessoas, rapaz, isso muda. Isso muda. E eu não estou preocupado em vender. Tem um ser humano ali na minha frente que está com a alma amargurada, está com a alma ferida. E ela está diante de mim. Eu não vou deixar ela sair da mesma forma que entrou. Na tela, escuta ativa, ouvir atentamente, demonstrando interesse genuíno pelo que o cliente diz. Claro, escuta ativa, nós já falamos muito disso aqui. Muito ativa, tem que estar anotando e observando tudo. Autenticidade, ser verdadeiro e transparente nas interações, evitando falsidades. Seja você, tá? Sempre seja você. Adaptabilidade, ajustar a sua comunicação ao estilo e ritmo do cliente. Seja um camaleão, nós falamos isso muito na aula, a importância dos primeiros 90 segundos. Tá? Volte lá para você ver explicações mais contundentes com relação a esse assunto. Observação. Não pareça que esteja vendendo. Observe. Não pareça que você esteja vendendo. E você conseguirá a venda. Se você parecer que você está vendendo, você perde a venda. Então não pareça que você está vendendo. Tenha o sentimento genuíno de que você está ajudando aquela pessoa. Agora, você precisa cuidar da sua família. Sua esposa precisa ir para o cabeleireiro, seus filhos precisam ir para a escola. Você precisa colocar carne e arroz e feijão para as pessoas da sua família comer. Então, por mais que você está ajudando aquela pessoa, você precisa de uma contrapartida do lado de cá. Tá? Então, mas o sentimento não é apenas a contrapartida. É a entrega do produto ou serviço e servir com excelência. Pareça que esteja vendendo e você será tido como falso, não autêntico e aproveitador. Aí, meu querido, né, principalmente no ramo da advocacia, porque, infelizmente, o ramo da advocacia ele é mal visto por alguns. Não deveria, tá? Mas, enfim, é mal visto por alguns, devido a algumas coisas que alguns colegas fizeram no passado e ainda fazem. Tá? Então a pessoa já chega para fazer uma reunião comigo pensando que eu sou esse tipo de pessoa aqui, um aproveitador. Então pensa todas as barreiras que eu tenho que quebrar. Eu tenho que quebrar muitas barreiras devido ao meu ofício, né? Que tem a fama de ser um falastrão, que ser bom de palavra, bom de papo, que conduz as pessoas para o lado errado. Então a pessoa já vem carregada com tudo isso. Então até eu quebrar isso, perceba que é muito trabalho, tá? Não é fácil não. Não é fácil. O bom vendedor é bom de oratória e escutatória. Os maiores vendedores não são os que têm mais vocabulário, são os que escutam mais e perguntam melhor. É claro, se você escuta mais e pergunta melhor, lembra lá da aula de perguntas sábias? E o spin selling é uma estrutura de perguntação. Então, se você tem uma escutativa poderosa e na hora de você falar, você sabe perguntar muito bem, meu querido, você é um vendedor extraordinário. Extraordinário. E é tudo isso que nós vamos falar aqui no nosso canal. Tá bom? Na tela, como desenvolver o rapport com os clientes? Espelhamento, lembra que a gente falou na aula passada? Reproduzir sutilmente a linguagem corporal e o tom de voz do cliente para criar sintonia.
Uso de linguagem positiva. Não vou falar muito sobre o espelhamento, porque nós já falamos muito na aula passada. Uso de linguagem positiva. Empregar palavras e expressões que transmitam otimismo e confiança. Lembra? O que você quer? Qual é o sentimento que você quer colocar na mente do seu cliente? Identificação de interesses comuns. Buscar tópicos em comum para fortalecer a conexão. Você pode fazer isso no início da reunião. No início, às vezes você chega na sala de reunião de alguém, você vê um troféu que a pessoa ganhou, de um campeonato, de um hobby que ele tem, uma foto. Você pode usar aquilo para criar um rapport. Lembre-se que eu já falei nas aulas passadas, as pessoas vão comprar de pessoas que são semelhantes a ela. Né? Então, use um rapport, use uma cidade que foi, conheceu, achou bacana. Gaste tempo, invista tempo no rapport. Invista tempo. Repito, quem sabe o principal pilar da reunião é o rapport. Então, invista tempo no rapport. O rapport começa, mas ele não termina. O spin selling, o storytelling e todas as outras técnicas, elas começam e terminam. Tá? Nós vamos ver tudo isso. Na tela, personalização de abordagem, adaptar a comunicação, as preferências individuais dos clientes, é o que nós vamos tratar na próxima aula, muito profunda sobre isso aqui, sobre o tipo de personalidade, escutativa, a pessoa que é mais auditiva, mais sinestésico, mais visual, o controlador, o influente. Nós vamos estudar sobre tudo isso na próxima aula. Observação. A técnica de espelhamento foi testada com bebês. Exatamente. Os bebês espelham o comportamento humano. Isso está na mais profunda formação psicológica de todo ser humano. Use e você verá muitas vendas. Lembra que eu falei na aula passada? Se o cliente cruzar as pernas, você, de forma sutil, espera um pouquinho, vai lá e cruza as pernas também. Né? Por quê? Porque foi testado isso em bebês. Os bebês espelham as expressões, o sorriso do ser humano. Então, isso está muito intimamente ligado à formação, à gênese do ser humano. Use a seu favor, espelhe. Porque depois que você espelhar o tom de voz, o ritmo da fala, o espelhamento emocional e corporal, você conecta com essa pessoa, você fez o rapport. Aí, querido, aquela questão, você foi lá, espelhou, conectou e trouxe ele aonde ele precisa. É fantástico, é maravilhoso. Esse é um dos porquês que eu gosto tanto desse universo de vendas. Né? Porque eu percebo que as pessoas vêm fazer reunião, né? Eles vêm fazer a reunião com aquela armadura, né? Do cavaleiro do zodíaco de ouro, né? Ou aquela armadura do soldado romano, né? De bronze, forte, com capacete, com escudo, com espada. Ele vem todo armado, todo protegido para fazer a reunião. Né? Por quê? Porque tem muito falastrão, tem muitas pessoas sem caráter no mercado. Então ele vem todo preparado, né? Para que não entre flecha, não entre espada, não entre nenhum tipo de golpe. Mas quando conecta, é incrível. Não sei se eu já falei isso no canal. Parece que os meus ouvidos escutam a armadura quebrando. Parece que meus ouvidos escutam assim o escudo rachando. Brá! É incrível quando isso acontece. Eu percebo, meus olhos veem a hora que eu consegui conectar com o cliente. Aí eu trago ele. Eu escuto o barulho. Brá! Quebrou. Eu falei, agora. Então, eu já conectei com esse cliente. E agora eu vou conduzir ele para o rumo da solução. Já conectei. Então, repito, invista tempo no rapport. Obstáculos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Obstáculos na construção. Na tela. Falta de empatia. É um obstáculo, claro. Não compreender ou desconsiderar as emoções do cliente. Isso aqui é horrível. Tentar se colocar no lugar do cliente, público-alvo. Ao menos de vez em quando, tá? É um peso também, né? Que às vezes eu já saí de reuniões nos quais que eu sentia muito pesado, uma reunião muito pesada. Eu realmente me colocava no lugar daquela pessoa e ficava para baixo mesmo. Então tem que ter essa maturidade também, né? De você não sair da reunião e falar, não, eu vou ajudar essa pessoa, ela vai me contratar ou me contratou, eu vou ajudar, né? E eu sei o caminho, sei como fazer. E eu estou aqui para ser a solução. E não ficar com aquele peso, porque senão a próxima reunião que você vai fazer, você já está muito down, carregando o peso de uma outra reunião. Volta lá para o espelho, ótimo. Minha atitude, qual é o sentimento que eu quero colocar na mente do meu cliente. Tá? Na tela, comunicação inadequada. É um obstáculo, é claro que é um obstáculo. Uso de linguagem técnica, já falamos aqui no canal. Ou jargões que o cliente não entende.
Ah, isso aqui é uma ação de inconstitucionalidade da jurisprudência. O cliente não vai entender. Se você fala um termo técnico desse para algum gatilho, dependendo o tipo de personalidade do cliente, né? Se for um cliente técnico, você usa isso, mas logo na frente, de forma muito imediata, traga um sinônimo, explicando o jargão da sua profissão, né? Explicando aquele nível técnico a qual você trouxe. Porque, do contrário, você vai desconectar com esse cliente. Você vai desconectar, porque isso deixa a pessoa com um sentimento de inferioridade, né? É igual o pessoal aí no mundo das vendas e no mundo dos marketing usa muito expressões em inglês. E quem não entende a língua não se conecta. A isso a pessoa sente um sentimento de inferioridade, logo dali para frente você perdeu. A pessoa cria uma repulsa, perdeu. Então, trouxe uma comunicação ali de uma linguagem técnica, já traz o sinônimo logo na frente, tá? Então, é um obstáculo à comunicação inadequada. Aqui, ó, evite juridiquês para você que é advogado. Isso constrange muito, muito mesmo, mas demais, tá? Se você usar, coloque de imediato o sinônimo para que a pessoa não se sinta desconfortável. Postura corporal fechada, gestos que indicam desinteresse ou impaciência. Não cruze os braços ou fique com sinais de pressa. Querido, se você está na reunião, lembra lá do livro da Amy Cuddy, O Poder da Presença? Esteja presente na reunião. Aí você está na reunião pensando em uma outra coisa. Não faça isso. É a mesma coisa eu vim aqui dar aula no YouTube e tá pensando um monte de outra coisa. Não vai fluir, não é. A minha boca vai estar falando, mas a minha cabeça vai estar distante. Eu não estou 100% presente. Você está numa reunião com o cliente, esteja 100% presente. A sua postura, a sua voz, tudo em você vai mudar quando você estiver 100% presente. Ah, mas eu estou com pressa, eu tenho que fazer. Não tenha pressa. Você vai atender aquele cliente. É aquele cliente que você vai atender. Ele é o que existe agora. Atenda, não tenha pressa. Se você mostrar sinais de pressa, você vai também constranger o seu cliente e perder, possivelmente, a venda. Interrupções frequentes, isso aqui é muito comum, tá? Não permitir que o cliente expresse plenamente suas ideias. Não interrompa. Se interromper, peça desculpas. Tem pessoas que ele tem uma ânsia de falar. Parece que... Eu sei porque eu já passei por isso, mas eu desenvolvi a escutativa. A pessoa, quando lê demais, estuda demais, ele tem uma ânsia para falar, uma ânsia. Aí o cliente, às vezes, está falando uma coisa que não tem nada a ver, ele já quer cortar. Não, querido, espera falar. Lembre-se, quem controla a conversa não é quem fala muito e nem quem tem as respostas. Quem controla a conversa é quem tem as perguntas. Então, pergunte melhor. Estruture suas reuniões em cima de perguntas das quais você vai conseguir controlar a sua reunião. Quando o cliente sair um pouquinho, você faz uma pergunta e traz ele de volta, através da pergunta. Quem controla a reunião, quem controla a conversa, quem controla o diálogo é quem tem as perguntas e não quem tem as respostas. Então você precisa aprender a ser um excelente perguntador e nunca interromper o seu cliente. Se for interromper, você pede desculpa. Olha, desculpa te interromper, mas olha só falou uma coisa aí que é muito importante. Ó, você pediu desculpa, valorizou o que ele falou e agora você vai dar o seu acréscimo. É diferente, queridos. É muito diferente. Tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais aqui. Vantagem na tela. Vantagem de construir um bom rapport. Aumento de satisfação e fidelização do cliente. Isso aqui é óbvio. Isso aqui vai acontecer mesmo. Tá? É claro que vai acontecer. Maior facilidade em identificar as oportunidades de vendas. É claro. Você vai ver. Redução de objeções. Nossa! Olha a importância do rapport. Você vai chegar na hora de apresentar a proposta, praticamente não terá objeção, porque você já conectou com o cliente. Vai reduzir demais durante o processo de negociação. Estabelecimento de relacionamentos comerciais de longo prazo. A pessoa confiou em você, conectou-se com você. Contratamos pessoas semelhantes a nós. Olha o que já falamos. Casamos, fazemos negócios e compramos de pessoas semelhantes a nós. Encontre pontos em comum, se possível, para você fazer esse rapport, para você fazer essa conexão com o seu cliente. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro.
Você tem que pegar isso aqui, ó, tirar um print, guardar, anotar, tatuar no braço, entende? Porque depois que você fazer isso, querido, depois que você fazer o rapport, é muito possível que você vai ter esse cliente durante muito tempo. Tá bom? Vamos lá. Na tela. Aplicando o rapport no processo de venda. Preparação, que nós já falamos. Veja se a pessoa é casado ou divorciado. Mora em cidade, estado, procura essa pessoa no Instagram, né, que faz parte da preparação da reunião. Lá dentro do processo, como eu sou advogado, eu vejo lá se a pessoa é casada, se é divorciada. Se é casada, normalmente eu falo, olha, eu tenho 12 anos de casado. Aí a pessoa, 12 anos? Eu tenho 22. Essa semana o cliente falou isso para mim. 12 anos, doutor? Tá pouco. Eu tenho 22 anos de casado. Eu falei, nossa, 22 anos no mundo como hoje, parabéns. Olha que coisa. Já estou conectando com o cliente. Entende? Aí a pessoa é divorciada, então você não vai levar, você não vai tocar nessa ferida aqui. Entende? Vai levar para um outro lado. Né? Cidade, o tempo, o estado. Né? A pessoa é lá do Maceió, lugares que é beira-mar, elogia. Cara, olha, morar perto da praia deve ser extraordinário. Né? Deu 5 horas da tarde, vamos pra praia, tomar água de coco, ver o pôr do sol. Aí a pessoa abre um sorriso, é bom mesmo. Você é da onde? Eu sou de Goiânia, não tem praia aqui, só tem o Araguaia, é Piqui. Ah, não, você tem que conhecer aqui, doutor. É muito bom, é muito gostoso isso na reunião. É bom demais, queridos. Tem pessoas que não gostam. Se você não gosta, você não vai saber fazer rapport. Se você não fazer rapport, as suas vendas vão ser bem menos do que poderia ser. Primeiro contato. Inicie os cumprimentos calorosos e postura aberta. Não se esqueça do sorriso, nós já falamos, pois ele quebra muitas barreiras. É o que eu sempre falo aqui. Sorria. Nas reuniões, sorria. Tá? Durante a conversa, pratique a escuta ativa, demonstre empatia. Seja um médico, eu sempre falo isso, né, dentro da escuta ativa, né? Anote, reforce os pontos de fala do seu cliente, utilizando de outras palavras, de um breve resumo. Isso demonstra que você ouviu e se importa. Eu já falei isso aqui no canal. O cliente está falando lá, assim, olha, isso é muito interessante. Entendi. Sim. Uhum. Tá, eu tô anotando aqui porque isso aqui é importante. O cliente, não, tudo bem, doutor, tudo bem. Ah, tá. Aí você faz uma pergunta, esses bens aí, eles é bem único de família, o senhor mora nele, tem algum outro? Não, tem. Ah, tá, entendi. Tá. Então vamos lá. As contas do senhor estão protegidas, o senhor tem que falar para mim que tem um único bem que é o bem de família, que o senhor mora nesse bem, tá? Então tá, eu entendi, é isso mesmo? É isso mesmo. Ah, tá. A pessoa percebe que você ouviu ele. Ele percebe, na hora. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, seja um médico, porque qual é o comportamento do médico? Você chega lá no médico, ele baixa a cabeça e tá anotando. Tá anotando. Você tá sentindo aqui? É aqui? Tem alguém na sua família que passou por isso? O vô? Entendi. Então, a pessoa já vai se curando no processo de fala. A mesma coisa aqui na hora das vendas. Então, por isso que eu coloquei, seja um médico. Anote. Fez o rapport lá no início? Como que você mantém o rapport? Sendo um médico, anotando, perguntando, se importando, depois você pega tudo e faça um resumo. Que aí a pessoa vai falar, nossa, ele entendeu, ouviu certinho. Você vai marcar a mente e a emoção dessa pessoa. Ele vai fazer reunião com outros advogados, com outros engenheiros, com outros autônomos, vão fazer reunião com outros. Você pode ter certeza que vai, mas você ficou marcado. Porque são poucas pessoas que se importam com isso aqui. São poucas pessoas que assistem às aulas para aprender isso aqui. São poucas pessoas que se preocupam em estudar literatura que ensina isso aqui. São poucas, queridos. Por isso que eu falo, gente, eu vou fazer um canal aqui, um vídeo aqui no canal sobre não existe concorrência, não tem. A concorrência é baixa demais. Não tem concorrência, querido, porque as pessoas não fazem isso. Não fazem. Uma pessoa que não faz isso, não aprende tudo aquilo que mencionamos nas aulas passadas, essa pessoa não é meu concorrente e não vai vender como eu vendo. Né? Vamos lá. Na tela, guarde para sempre. O rapport é uma habilidade essencial para o sucesso em vendas. Essencial. Essencial. Pratique diariamente as técnicas aprendidas para aprimorar suas interações. Lembre-se, construir relacionamentos sólidos é a chave para resultados sustentáveis e longínquos e previsíveis e que vai se manter no decurso do tempo. Tá? Guarde isso para sempre. Ok? Vamos lá, acho que tem mais um aqui. Isso, tem mais um. Na tela. Conselho. Lembre-se,
A primeira impressão é crucial, mas o sucesso em vendas depende de uma preparação consistente. Lembra que a gente falou da preparação? Esse aqui é o resumo. Atitude positiva, conexões genuínas. Cada encontro é uma oportunidade de criar valor e construir relacionamentos duradouros. Lembra quando eu falei lá que em um mundo de IA nós precisamos construir relacionamentos genuínos e duradouros? Confiança. Lembra que eu falei do sentimento que você quer despertar no seu cliente? Conexão são a base do sucesso em vendas. Então, pratique suas habilidades e inspire-se a alcançar resultados extraordinários. Meus queridos e minhas queridas, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha pegado pelo menos algum insight aqui. Lembra lá, acho que foi a primeira aula que eu disse que você está a um insight de mudar de vida? Eu espero que você tenha tido pelo menos um, para você pegar esse insight e aplicar de hoje em diante nas suas reuniões, seja online, seja presencial, nas suas vendas. Que Deus os abençoe. Eu espero vocês na próxima aula. Fui!